cultuando, Senhor, na tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer uma homenagem a ti, pois só o Senhor é digno, Pai, de receber toda a homenagem, toda a adoração, Pai, pois o Senhor é um ser divino que se faz presença neste lugar, Senhor. Oh, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que vai acontecer nesta noite, Pai, pelos milagres que vão acontecer no meio do teu povo, Pai, pois o Senhor é Deus, e basta, Senhor, que cada um entre aqui nesta noite com o coração aberto, disposto, Senhor, a receber o que o Senhor tem, pois o Senhor é um Deus que tem boas novas. O Senhor é um Deus que tem boas novas para as nossas vidas. Cada dia, Senhor, contigo há sempre uma novidade, Pai, porque o Senhor é Deus que nos renova, o Senhor é Deus que nos sustenta, que nos fortalece. Se estamos aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado saúde, Pai, pois o Senhor também é o médico dos médicos. Muitas vezes, Senhor, entramos com dor, entramos enfermos na tua casa, mas saímos curados, porque tu és o Deus que cura, pois o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, e por isso somos sarados, Senhor, somos sarados, pois o Senhor levou sobre si. O Senhor é o Deus que pode fazer além do que pedimos ou pensamos, pois o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus tremendo, o Deus que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e que vive e reina, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e se faz presença no nosso meio, se faz presença no nosso meio, através do teu Espírito Santo, teu Espírito Santo que se faz presença no nosso meio. E eu te glorifico, Senhor, por essa equipe, Pai, pois hoje, Senhor, é um culto ao Senhor, um culto ao Todo-Poderoso, com as varoas, Pai. Ei, Senhor, nós aqui, Senhor, como um canal de bênção, para ser usado para te adorar, Senhor. Recebe, ó Pai, toda a adoração, e toda a adoração desta noite seja para ao Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a ti, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glórias a Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Feche teus olhos. Procure agora adorar o Senhor. Desliga aí o botão do automático. Vamos lá. Desliga o automático aí, todos. Vamos agora adorar o Senhor. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Então saia da cá agora. Saia da cá, entre no Espírito. Esqueça toda a preocupação agora. Tudo que tem de preocupação, de eu tenho que fazer, esqueça tudo agora. Entre no Espírito agora. Como eu disse terça, vou repetir muitos e muitos cultos. O conceito de adoração não é esperar que o louvor adore. O conceito de adoração não é esperar que a igreja adore. É cada um fazer o seu papel. Cada um fazer o seu papel de adorador. Verdadeiros adoradores. É isso que o Pai busca. O Senhor quer verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Oh, glória. Alexa
Senhor. Até as árvores, quando começam a balançar, elas estão dizendo glórias ao Senhor. O vento sopra onde quer, e é cheio do Espírito quem busca. Alaxo, ele cantará. Aleluias, aleluias. Concentre-se em adorar, esqueça que vai louvar. Quando você se concentrar, aí o louvor vem. Concentre-se em adorar. Deus amado, esse culto é para o Senhor. Independente de ser culto com as varoas, é culto da tua igreja, é do teu povo, homens e mulheres, crianças, adultos. Não importa os meses de vida, importa que viemos te glorificar. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluias. Continue glorificando. Mesmo que esse louvor aconteça, você continue estendendo a mão à pessoa do seu lado, dizendo: eu quero que você seja muito abençoado nesta noite. Eu quero que você seja grandemente visitado nesta noite. Eu quero que o Espírito de Deus alcance o teu coração esta noite. Vá declarando.
capítulo 100. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém, amados? E a palavra de Deus no Salmo 100 fala: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Amém, amados? Você veio se apresentar
Glória a Deus, amado. Então, amado, nós vamos louvar um louvor ao Senhor. Glorifique. Apenas você creia. Isso também é uma forma de louvar o Senhor, contando as maravilhas que o Senhor opera. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. Amém. Todos felizes com Jesus? Amém. Houve uma festa no céu? Amém. Vai haver uma festa no céu? Amém. Glórias a Deus. Tem uma festa no céu, porque hoje você veio à igreja, a casa do Senhor, para agradecer ao Senhor e dizer que Ele é único, amém? E por isso Ele faz maravilhas nas nossas vidas. Tem feito na minha, creio que tem feito na sua, e vai continuar fazendo, amém? Amém. O testemunho que eu vou dar é a respeito de finanças. Eu, domingo passado estava aqui na escola bíblica. Todos sabem que tem escola bíblica aqui na igreja Aliança com Cristo, às 10 horas da manhã. Amém, querido? Amém? Amém? Dá amém todos aqueles que têm vindo 10 horas da manhã.
local faz parte do teu ministério. Amém? Então, irmãos, eu saí daqui da escola bíblica, eu fui para casa, e chegando em casa, tomando um café lá com a missionária Dirce, glória a Deus, pela vida dela. E nós estávamos lá conversando, de repente o telefone toca, o irmão que prestou um serviço lá em casa, ele estava, e minha mãe já tinha dado uma parte do dinheiro e faltava uma outra parte. E ele ligou para pedir para minha mãe se ela poderia dispor daquele dinheiro naquele dia. E minha mãe olhou para mim e falou: Patrícia, eu não tenho agora. Você tem aí para me emprestar? Eu falei: tenho. 10 reais. 10 reais para colocar gasolina no carro. Colocar gasolina hoje de tarde, segunda, terça, quarta, quinta. E se possível, o Senhor for bem misericordioso, se estender até sexta-feira. 10 reais. Glória a Deus. Ela falou: não, me empresta aqui terça-feira, o carro tem. Eu falei: então, mas terça-feira, hoje é domingo, eu vou colocar aqui assim. Não me empresta. Eu falei: não, pode pegar. E demos o dinheiro para o irmão. No mesmo dia, no domingo, a serva do Senhor falou assim: Patrícia, tem uma missão à tarde? Você pode passar aqui tal hora e me pegar? Eu falei: posso, com certeza. E orando ao Senhor, né? Para que a gasolina desce até. Orando ao Senhor. Passamos lá, fui, passei. E passando perto do posto, a serva falou assim: o seu carro é o quê? É álcool, gasolina? Eu falei: ultimamente ele tem se viciado em álcool. Porque ele é álcool e gasolina, mas nós estamos no álcool. Ela falou assim: bom é colocar gasolina aditivada, né? Eu falei: mas ultimamente eu só tenho colocado álcool. E fui naquela conversa na intercessão ali, sabe? Passamos no posto, ela falou: passa no posto, vamos colocar gasolina. Eu falei: amém. Aí entramos, desliguei o carro, aí a senhora falou assim: pode colocar 100 reais. Glória a Deus. Quanto mesmo? Aí eu: 100 reais? Pode colocar 100 reais. Aí eu fui, né? Saí do carro, que era no cartão. Meu Deus. Aí eu fui lá no outro, falei: 100 reais. Acho que ele ficou olhando pra mim e falou: acho que ela estava. Falei: Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor, Ele é misericordioso, amados. E nas pequenas coisas, naquela que você acha assim: eu nem vou orar, nem vou falar nada, porque é tão pequeno para o Senhor, mas é aí que Deus quer operar também. E Ele me restitui ali. Foi 10 vezes mais, mas o Senhor pode me restituir na sua vida 100 vezes mais. Ele pode te dar 100 vezes mais. E eu creio que isso aconteceu porque assim, foi desprendido. Eu falei: mãe, pode pegar os 10 reais e depois o que eu ia fazer, mas o Senhor ia prover, amém, queridos? Então, se você ficar com aquele dinheiro que você tem, você pode ajudar o irmão, mas se você ficar com aquilo retido, aqueles 10 nem vai dar para fazer o que você ia fazer. E aqueles 10 que eu dei para o irmão foi tão proveitoso que de 10 fez 20, porque o outro irmão passou e falou: irmão, dá mais 10 aqui para você. Então, amados, que vocês nessa noite possam compreender a grandeza do Senhor. Que o nosso Senhor é grande e Ele opera nas pequenas coisas, amém? Vamos levantar, nos colocar em pé, ler Ageu 2. Agora eu gostaria de chamar aqui a nossa amada pastora. Amém? Louvores e pratos exaltados seja teu nome. Santo é o Senhor. Deus, a graça e a paz do Senhor, queridos. Amém. Podem se assentar, amada igreja. Igreja linda, fervorosa, cheia do Espírito Santo, amém? O povo que vai subir está aqui. Amém. O povo que está ligado no céu está aqui. Amém. Se você está preocupado com alguma coisa, agora feche teu olho, por favor. Feche os olhos. Em nome de Jesus, sai toda preocupação agora. Seja livre dessas mentes.
para ouvir a Tua palavra, Deus, e cativa aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Rejeitamos tudo que não provém de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Pode se sentar, amada, ou vocês vão cantar para mim aí? Vamos cantar para mim? Ou já acabaram? Terminou o repertório? Glória a Deus. Muito bem-vinda a Eunice, né? Retornando ao louvor. Deus teve misericórdia e antecipou a disciplina dela, reduziu o tempo. Amém? Glória a Deus, queridos. Jesus é bom? É muito bom. Diga para a pessoa do seu lado, Jesus é muito bom. Ele cuida de nós em tudo. Amém? Bendito seja o nome do Senhor, que entra com a sua providência em nossas vidas. Amém? Eu quero começar essa ministração de hoje falando de um testemunho. E não posso esquecer de orar por um casal que está fazendo aniversário hoje, é isso? Tá? Não deixa eu esquecer. Fazendo aniversário de casamento. Eu quero começar com um testemunho de um servo de Deus que foi até a minha porta na quarta-feira. Eu havia tido dei um passo de fé na terça-feira pela madrugada, depois daquele culto abençoadíssimo. Eu precisava comprar as passagens do casal, pastor Donizete e sua esposa, para irem para Jequié. E eu também pretendo ir. Mas eu fui ver a condição e o meu orçamento não dava. E eu resolvi comprar só a passagem dos dois. E esperar mais um pouco, se der, eu compro a minha mais para frente. Se der para ir junto, a gente vai depois. E assim por diante, amém? Amém. Não tem medo mesmo de voar sozinha. Vou nas asas do Altíssimo, né? E eu dei passo de fé na madrugada da terça-feira, pedi para o irmão comprar as passagens, porque cada dia vai aumentando, quando vai chegando mais próximo da data, e é para o dia 14 de novembro. Eu tinha visto um dia antes, estava 280, foi isso? Quando foi, 2 dias depois já estava 400 reais. E dei volta para Jequié. E aí eu falei, vou ter que avançar o sinal. Dei o passo de fé e comprei as passagens no cartão de crédito. Na madrugada. Quando foi na quarta-feira, meu irmão chegou na minha porta e falou, pastora, eu vim trazer aqui, e trouxe um envelope. Só que interessante não foi o envelope do dízimo, não foi o valor, foi a maneira que ele entregou. E eu gostaria que isso fosse de testemunho para que todos ouvissem e entendessem o propósito de Deus ali. Ele disse assim para mim, vem aqui, Michel. Eu fui até o portão e ele falou, pastor, destine isso como a senhora sabe fazer. Glória a Deus. Destine. E quando a gente vai digitar lá as passagens, o que tem escrito lá? O que está pedindo? Destino. E o valor é exatamente o valor de uma passagem. Glória a Deus. Então uma passagem já foi paga. Amém? Glória a Deus. O tema hoje, vamos orar logo por esse casal, porque senão eu fico preocupada, não consigo ministrar direito, gosto de serviço, pois não vem aqui, que aí eu faço meu serviço para Deus bem livre. Vamos orar pelo casal aqui, quantos anos? 30? Nossa, do jeito que você está assim, tomando remédio, eu pensava que já era 30 anos de casado. Quantos anos, menina? 12? Faz 12 anos que eu fiz vocês casarem? Que bem. Glória a Deus. A Paula trabalhava na escola e o William estava na igreja. A Paula era uma menina arrogante, não gostava de mim. E para honra e glória de Jesus, ela capotou o carro na serra lá, de Bertioga, graças a Deus por isso. Acabou com o carro e ela veio para a igreja. Chegou na igreja, Deus falou com você ou comigo primeiro? Que ela era a sua escolhida. Com você, né? Ele fala até com a mula. Ele falou com a mula que o William era o escolhido dela. Falou comigo e depois falou com você. E aí ela não queria aceitar de jeito nenhum. E eu cheguei uma hora, depois de 3 disciplinas ou 5 com o William, porque só me dava trabalho,
3 disciplinas, ele foi pro banco 3 vezes. E aí eu falei, olha, vou orar por vocês. Deus revelou para mim que ela sou escolhida e revelou para ela também. Então não foi do meu coração, ela já tinha essa confirmação. Mas ela não queria casar com ele. Eu falei, olha, se vocês casarem, como todo casal terá dificuldades, né? Não existe casal perfeito. Mas, se vocês desobedecerem, Deus vai trabalhar na vida de vocês. Casou. Entre trancos e barrancos, caminha na presença do Senhor. A Paula tem sido uma mulher sábia, tem aprendido a conviver. E o William tem aprendido a ser crente. Assim como tantos e tantos de nós aprendemos no caminho do Senhor. E 12 anos, estou vendo seus filhos crescerem. Daqui a pouco vou ver os netos. Vão herdar a terra, né? E para a honra e glória de Jesus. Se cumpriu a vontade de Deus. Amém? Já viveram 12 anos, né? Jesus teve 12 discípulos. Se quiser terminar agora, morre um, a gente já resolve o problema. Da separação até com a morte separa. Estenda a mão para cá, querido, vamos abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Teus filhos estão aqui, debaixo da tua graça, e nós queremos, Pai, glorificar por esses 12 anos. Tu sabes, Senhor, que eu estou falando em forma de brincadeira, mas só tu conheces as lutas e dificuldades que cada um dos casais que estão aqui passa, e esse não seria diferente. Que eles possam fazer muitos e muitos anos de casado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bolo, tem bolo. Parabéns. Vou ver para a cantina, vou comer então. Amém? Glória a Deus. Antes também de começar a palavra, eu quero falar sobre o Dia das Bruxas, Halloween. Quem conhece sobre isso? Levante a mão. Quem conhece? Levanta a mão mais alto aí. Isso. Quem não conhece? Quem não conhece, pode levantar a mão. Tá, simplificando, Halloween é uma festa que foi criada lá nos Estados Unidos, né? E é uma adoração a Satanás, onde no shopping, em qualquer loja que você encontra por aí, você vê uma fantasia de bruxa, um girimum, uma abóbora, né? Vassoura da bruxa, caveira, que agora a caveira está na moda, né? Uma série de coisas ligadas a Satanás. E também tem um ritual. O ritual é para que os jovens saiam estragando os carros, pintando muros, casas, fazendo travessuras, destruindo as coisas. E nós sabemos que isso não vem de Deus. Amém? Então, como nós somos uma igreja reformada, graças a Deus, eu estou informando aos amados irmãos, não deixarem os seus filhos, seus parentes, se envolverem nisso. Explicar o que é. Amém? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem aqui um folhetim para você ler. Amém? Glória a Deus. Quando acontece isso numa empresa, você deve faltar no dia de serviço. Quando acontece na escola, não deixe seu filho ir. É o mínimo que você pode fazer. Pois a Bíblia diz assim, que o homem prudente vê o mal, ele vê, porque ele tem olhos espirituais. Vê o mal e se esconde. Então esse se esconder é se afastar. Amém? O Halloween é uma festa satânica, uma homenagem a Satanás. E nós devemos estar longe disso. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a palavra? Você pode orar por mim aí? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos em nome de Jesus, o Senhor fale conosco nessa noite, pois queremos ouvir Tua voz, rejeitamos tudo que não provém de Ti, pedimos a Tua bênção e o Teu manifestar em nome de Jesus. Amém. Se é que podemos dar um tema, o tema hoje é porque tudo nunca está bom. Ou porque tudo não dá certo, né? Ou porque algumas coisas acontecem quando parece que está tudo indo muito bem. Amém? Quantos de nós já falamos isso? Ah, mas agora que está indo tudo bem, acontece isso? Quem fala isso? Não temos isso na nossa vida? Mas agora que eu pensei que ia tudo bem, acontece isso?
Então, a primeira resposta para isso é que nós não viemos aqui para dormir. Nós não viemos aqui para ter uma vida estável, estabilizada, tranquila. Nós viemos aqui para guerrear. Você é crente? Então eu estou falando com gente que entende do assunto. Guerrear. Amém? Fomos chamados para uma grande guerra. E essa guerra está no mundo lá fora. Amém? Porque tudo, é interessante quando a gente fala, por que tudo não dá certo? Mas tudo é muita coisa. Tudo são muitos requisitos. E é impossível que na vida, assim como na vida do casal, tudo venha a dar certo. Tem que haver problemas. Coloque isso na sua cabeça. Tem que haver problemas. Seja com o filho, seja no financeiro, seja na saúde, seja onde for, mas teremos problemas. Amém? Porque o Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então Ele pede para que nós tenhamos bom ânimo, para relutar, para dizer aquele mal que Ele não tem poder sobre nossas vidas. Amém? Porque em Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem. Aí é que nós vamos entender. Quando diz todas as coisas, tudo que está acontecendo na vida do cristão que está na presença de Deus, só tem esse requisito. Está na presença de Deus, aconteceu, está contribuindo. Amém? A Bíblia também diz que ao homem só é dado o que for liberado do céu. Se não for liberado do céu, nós não temos condições de receber. Então diga ao seu irmão, não adianta chorar. Porque Jesus, para determinadas perguntas, Ele fala com o seu discípulo amado, né? Depois de João era Pedro, a gente sabe porque Ele deu a chave do reino dos céus para Pedro, então Ele tinha um amor muito grande por ele. E Ele fala para ele, questiona se Pedro o ama. Então, com perguntas de Pedro, Jesus responde com perguntas também. Se você me ama, apacenta minhas ovelhas. Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Se você me ama, arrebanhe as ovelhas. Amém? Então, muitas vezes, em situações difíceis que nós passamos, nós queremos perguntar para Deus por que está acontecendo aquilo, e Deus quer perguntar para nós: você me ama? Agora é que eu quero ver. Você me ama? Glória a Deus. Por que está murmurando? Eu vi dificuldade para comprar as passagens, mas eu não murmurei, eu tive atitude. E eu tenho certeza que agradou a Deus, porque em seguida o dinheiro chegou. Em seguida. Amém? E eu não fiquei pela manhã preocupada com as contas para pagar da igreja, e tem, né? Tinha também naquele dia. Eu não fiquei preocupada com, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não, eu fui fazer meu serviço, fui cuidar das minhas coisas. Feijão no fogo, janela aberta, e água no quintal, e vamos lavar roupa. Fui cuidar das minhas tarefas domésticas. Inclusive, quando o irmão chegou no meu portão, tinha acabado de sair do tanque. E eu saio do tanque pingando, irmãos. Dizem que quem se vai lavar roupa e se molha, casa com bêbado, né? Não diz o nordestino, não diz isso? Graças a Deus, meu marido nunca foi bêbado. Amém? É conversa para poder dormir, né? Ou é mulher que também faz com muita raiva. Eu estava pingando, aí troquei a roupa, acabei de trocar, ele chegou na porta, então eu estava despreocupada, amém? Diga ao seu irmão, cada macaco no seu galho. Se preocupe com o que você tem que se preocupar, com o que você pode fazer. Sabe por que Jesus, ou o próprio Deus, né, criou tantas árvores? Porque para cada macaco tem uma árvore certa. Amém? Glória a Deus. E é por isso que eu quero analisar com você uma questão aqui, fazer uma análise, para que eu possa fazer nessa noite
Eu quero fazer um desafio à igreja do Senhor hoje. Amém? Fala para o seu irmão, se você não gosta do desafio, pode se levantar e ir embora. Seu covarde. Porque nós vivemos embaixo de desafios. Amém? Quando a igreja fala que vai fazer um desafio, o povo já... Ai, meu Deus, o que será que vem aí? Eu não posso chamar alguém lá na minha sala, pastoral, e falar, irmão, vamos lá na minha sala. Ai, meu Deus do céu, o que será? Conhece aquela história de quem não deve? Não teme. Amém? Amém? A primeira questão que eu quero falar com você é a respeito do que está acontecendo no nosso país, no nosso Brasil. Quanta coisa errada está rolando no nosso país. Mas os crentes estão preocupados em criticar os crentes. Diga para o seu irmão, enquanto você critica o outro, o seu problema está aumentando. Então, se pudesse dar um subtítulo, seria cada macaco no seu galho. Por quê? Porque cada um com seus problemas. Não importa o tamanho que ele seja, o problema é seu e você que tem que resolver. Amém? Fraco nessa hora, né? As irmãs aqui nem abriu. Amém, irmãs? Vocês estão cultas varó? Aleluia. Registra aí, Jesus. Registra aí. As que estão sentadas aqui em cima, registra isso. Vejam bem, primeira questão do mês falando. Começou em agosto, 1º de agosto começou o julgamento. Até agora está nessa ladainha. Sabe quantos bilhões rolam aí? 3 bilhões. Sabe quanto o governo conseguiu resgatar esse dinheiro que está no exterior bloqueado? 500 milhões. Com tudo isso, com esse cansaço que a gente ouve na TV, né? Todos os dias, a gente vê lá a audiência do mensalão. E aí um diz uma coisa, outro diz outra. Outro foi condenado, outro não foi. E é um rolo, irmãos. E tem 2,5 bilhões bloqueado no exterior. Uma outra questão, a Copa de 2014. Eu estava lendo na Isto É, só o trem que eles vão fazer, que sai de Campinas, de São Paulo, para o Rio de Janeiro, vai custar 11 bilhões. Só o trem, ele deve ser um jatinho. Porque é muito dinheiro. Amém? É como se não bastasse. Tudo isso é noticiário que você vê na TV, na internet e tudo, né? Como se não bastasse. Fiquei admirado, porque essa semana eu estive muito com a advogada, né? Andei, passei, visitei. E aí eu me interessei em saber dessa advogada aqui, Gislaine Nunes. Diz que ela é advogada das estrelas do futebol. Futebol brasileiro. Essa mulher está ganhando 7 milhões por ano. Sabe o que significa? 500 milhões. É isso? 500 por mês? Mais ou menos, pastora Luiz? Mais ou menos isso, meu matemático, Oswaldo Cruz? Quase 500 milhões, Renato. Sabe o que é isso? É muito dinheiro. Ela pegou a causa do Fábio Costa e entrou com um processo contra o Santos e ganhou uma grana violenta. O Marcelinho Carioca, ela pegou a causa. O Marcelinho foi do Corinthians, né? Ela pegou a causa e ele devia um dinheiro para o Corinthians, ela ganhou a causa. A mulher é fera. Glória a Deus. Amém? Ela levantou um processo contra a imagem dele, que usa a imagem em propagandas, materiais esportivos, não é isso? É isso, você também está sabendo, né? Deu uma nota. Eu não vou aqui citar para você os valores que ela ganhou dele, mas está lá, procura na internet, na Isto É, que você vai achar. O Adriano, só em produtos esportivos, ela ganhou milhões. O Cicinho fechou um contrato com o Real Madrid, saindo do Atlético, milhões.
Rola muito dinheiro nesse país. Amém? A Copa, voltando um pouquinho à Copa, foi liberada a bebida alcoólica, irmãos. Imagine que tragédia que será. Se as mortes já estão aí, na verdade, imagine que foi liberado beber dentro do estádio. A igreja de Jesus tem que orar muito pelo país. Pastora, mas não resolve orar. A minha parte eu faço. Amém? A Bíblia diz que nós devemos orar. Então, eu vou orar pelas autoridades. Se a Bíblia falar assim, não ora não, deixa que eu cuido. Jesus fala assim, você ia deixar. Mas a Bíblia fala para a gente orar. Amém? Como se não bastasse. Um piloto suíço, ele montou uma equipe, uma aeronave, à base de movido a energia solar. 12.000 células ele contou que tinha quando o Sol estava em alto grau. E ele conseguiu construir uma aeronave que voa para gastar. Quando um avião normal gasta 1 hora, essa aeronave gasta 19 horas para chegar em Madrid. Porque é 70 quilômetros. Aí eu penso comigo, mas o que é isso? Primeiro faz um avião que voa rápido e agora faz um. Está aí devagar? Dá para entender isso, irmão? Fala para a pessoa do seu lado. Está atrasando. Está andando de marcha ré. 1 hora e 20 minutos um avião normal gasta de Madrid a Marrocos. Esse avião gasta 19 horas. E é o experto. O cara é o crânio. Com a sua equipe. Sabe quanto eles aplicaram nesse avião? 90 milhões. Eu não tenho nem ideia do que é isso em dinheiro. Para uma pessoa do seu lado, dá raiva de saber dessas coisas. Dá raiva. Amém? Não dá raiva mais de saber dessas coisas? Aí eu vou numa revista, né? Já que a gente está. Meu filho aí está montando um estúdio. Eu fui numa revista. Ele não fala nada para mim de preço nem nada. Eu só sei que ele está se endividando. Mas ele não fala nada. Ele sempre foi assim discreto. Em casa também. Quando menino, ele sempre era discreto. Acontecia as coisas, quem abria o balcão era o Leandro e o Gabriel. O André sempre quietinho lá, não falava nada. Você lembra da história da cobra, né? Ele chama para matar a cobra, mas ele fica quietinho. Eu fui ver um alto-falante de boa qualidade, chama Substreme 15. Não sei o que é isso, mas eu escrevi aqui para te falar. Esse aqui é um aparelho de som focal Dual Direct. Custa 16.780. Se você não sabia, está o preço aí. Um alto-falante Substreme, William. 15 selinho, alguma coisa assim, custa R$1.185. Isso é dinheiro diante dos milhões que a gente vê que vão ser gastos aí. Mas se uma igreja pede dinheiro para construir um templo, seja lá de ouro ou de brilhante, os crentes saem falando mal. Amém? Sabe por quê? Porque na verdade nós tornamos limitada a nossa vida para com Deus. O dinheiro de muitos, não nós, vão lá para o estádio na Copa. Amém? Se tivéssemos condições, nós iríamos querer andar nesse jatinho aí, nesse avião, que parece uma tripa. É um negócio assim, ó. Tá vendo isso aqui? Aqui é a asa, aqui é o avião. A asa é maior que o avião. Aproximadamente essa largura toda. E o avião daqui, aí 1,5 metro a 2 metros.
Parece que só cabe 3 pessoas para gastar 90 bilhões. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar na internet lá e procurar essas coisas que você acha. Eu li isso aqui na Isto É. E eu trouxe essas informações porque, amados, nós ficamos limitados quando nós estipulamos para Deus o que devemos fazer para Deus. Quando na verdade nós podemos fazer tudo para Deus. E eu quero, em nome de Jesus, André, mediante essa palavra, liberar para esse estudo de você. Não vai ser só esse estudo. Esse é o primeiro de um grande estudo que Deus vai te dar. Porque se lá o ímpio consegue fazer grandes coisas, nós, como servo de Deus, nos limitamos. Nunca dá para fazer as coisas. Sempre achando, não vai dar, não vai dar. Irmãos, vai cair por terra esse gigante hoje. Amém? Porque eu vou desafiar a igreja para fazer esse gigante cair por terra. Se você trabalha, você vai prosperar, porque é da vontade de Deus. O seu dinheiro não é gasto com o que não é bom, vai prosperar, porque é da vontade de Deus. Amém? E eu comecei a buscar a palavra, que história, Senhor, de tantas que tem, né? Qual delas se encaixaria melhor para isso? E aí Deus me deu em Samuel 17. Abram lá, por favor. Glória a Deus. E o Senhor fica perguntando nesta noite: tu me amas? Tu me amas? Vamos ver se a gente ama realmente o Senhor. Samuel 17, capítulo 1. Quem encontrou, por gentileza, por favor, fiquem dando glória a Deus. Aleluias. Eu tenho ensinado a igreja que quando for pedir para alguém ler a Bíblia, pedir para ficar em pé, por favor, por gentileza. Porque, amados, é tão bom a gente ser tratado bem, né? Não é bom? Glória a Deus. Então, é o povo de Deus, os escolhidos do Senhor. Como diz o pastor de novo, os príncipes e princesas do Deus eterno. 17, capítulo 17, versículo 1 diz assim: ajuntaram os filisteus, pode sentar. Ajuntaram os filisteus suas tropas para a guerra e congregaram em Socorro. Versículo 2: porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. A primeira diferença que eu vejo aqui: o povo de Deus coloca limite. Eles vão para o vale e eles acampam, ou seja, esparramam, ficam à vontade, não se preparam para a guerra. Enquanto que os filisteus, o inimigo, vai para um outro local, que é no monte, e não fica no vale à vontade, eles congregam. Sabe o que é congregar? É começar a maquinar qual objetivo nós vamos chegar. Congregar é se reunir todos num só propósito, dizer: ó, nós vamos atacar, nós vamos matar, nós vamos destruir. Sabe que um treinador de luta fala para o outro? E eu tive o privilégio de orar por um lutador que veio aqui até outro dia. Você vai derrotá-lo. Você vai derrotá-lo. Olha no meu olho, o treinador fica falando: você vai derrotá-lo. Você vai derrotá-lo. O cara vai enchendo de força que não é mais a força que está no braço, é a força que está na cabeça que vai funcionar na hora. Amém? E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa introdução com tantos bilhões que eu não sei nem valor é isso. Sabe por quê? Porque Davi teve que entrar nessa história. Porque o povo não criou uma estratégia. O povo simplesmente foram para o vale. E vale, todos sabem que é um lugar baixo, um lugar sem visão, um lugar que não dá para enxergar o adversário. Depois que eles vão para o vale, se ajuntam
afronta o outro. Mas existia um menino chamado Davi que ia levar queijinho, viu, Mateus? Vender queijinho para o chefe da guarda. O chefe da guarda de Saul ia receber o queijinho que Davi ia levar, mas isso já estava tratado para pagar depois. Não era de graça. E os 3 filhos de Jessé estavam lá com Saul, com o povo de Israel, mas eram frouxos. Nós precisamos, em nome de Jesus, hoje, de homens e mulheres de Deus que tenha coragem, que tenha decisão. Amém? Até certo dia aí, eu estava no Fruto Fiel e comentei hoje aqui. O esposo de uma irmã entrou bêbado e começou a falar palavrão. Eu fui em cima dele, tapei a boca dele e segurei ele na marra. Ele queria espernear, segurei no muque, como diz. Se meu joelhinho aqui é bom, amado, ele tem marca de oração, mas ele tem marca também de dar no demônio. Só põe o joelhinho e empurra na parede. E ele não tinha um homem para me ajudar lá. E as mulheres que tinham ficado olhando, que elas nunca viram uma reação dessa. Sabe por quê? Porque eu não tenho medo de demônio, de bêbado, de endemoniado, de homem grande, pequeno. Não tenho medo de homem armado. Não tenho medo. E Deus quer levantar pessoas assim. É pequenininho, mas é corajoso. Ah, o gigante. Tem várias pessoas para fazer um concurso lá. E você, eu sou pequeno, não consigo. Quanto mais você disser isso, mais o diabo quer que você diga. Você diga, eu consigo, eu vou avançar, eu vou fazer esse concurso, eu vou passar, eu vou conseguir. Tá. O cartaz da FATEC. Para você se inscrever, para você avançar o sinal. Quer ser alguém na vida? Lute. Conquiste. Em vez de ficar se lamentando, ai, quantos bilhões, né? Claro que dá raiva da gente de saber que rola tanto dinheiro no país e a gente não tem 200 conto para comprar uma casa. Não tem 10, quanto ficaria? Acho que o seu estudo, 15 mil? No total, nem isso. Mixaria. Vocês nem riem, né? Ele vem falando que que tem. Olha o seu irmão dizendo, é bicharia mesmo. Amém? Pois eu vou desafiar hoje o André. Vou começar com ele. O meu Deus é o Deus que mandou fogo. Você sabe muito bem dessa história. Num templo de um pastor que eu pedi ajuda materialmente para ele, ele disse que não ia me ajudar. Ele me receitou o seguinte: põe a igreja toda para fora. Não, pede oferta para a igreja. A igreja toda põe a oferta aqui. Depois você manda a igreja todo dia sair para fora. Manda a igreja entrar de novo e fala, agora vocês vão ofertar de novo. Foi essa a receita que me deu na época. Porque eu precisava construir esse salão aqui embaixo. Mas sabe o que eu disse? O Deus que eu sirvo é o Deus que vai mandar do ordem dos céus. Eu não vou fazer isso na igreja de Jesus. E ele falou, então você não quer conselho? Eu disse, esse tipo de conselho não. Se o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro e o que eu estou tentando fazer é o certo, Deus manda fogo na sua igreja. Mas se eu estou errado, Deus manda fogo na minha igreja. Deus mandou fogo na igreja dele. Isso faz 10 anos que aconteceu. Deus soberano, aleluia. Pegou fogo lá no banner, do nada começou na fiação. Começou no banner, foi pegando na fiação e foi um desespero lá. Esse Deus que eu sirvo é um Deus que não quer que nós sejamos limitados. Amém? Eu quero em nome de Jesus, e eu creio nesse Deus poderoso que usou Davi. Eu quero em nome de Jesus hoje profetizar sobre esse estudo do André. Tudo que ele vai usar, Deus vai preparar do alto do céu. Ele deu um passo, Deus vai mandar um recurso. Amém? Eu dei um passo para comprar minha casa, Deus vai mandar o restante. Sabe por quê, amados? Porque se o seu líder não for um homem de desafios,
você vai ser um frouxo. Nunca você vai prosperar também. Tem medo de tudo? Amém? O que Davi fez? Foi levar um lanchinho. Chega lá, pega o lanchinho, entrega para os irmãos. Mas a hora que ele foi levar o lanchinho, quem que aparece? Golias, afrontando. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias dizendo: seus frouxos, vem me enfrentar. Tem homem aí? Vem. Cadê? Se você tem gente aí, vem. Se você ganhar a guerra de mim, eu vou ficar escravo seu. Se eu ganhar de vocês, vocês serão meu escravo. Essa história está aqui no 17, você vai ler em casa. O desafio não foram 2 dias, foram 40 dias. Diga para o seu irmão, às vezes você tem que ficar de quarentena. Você tem que passar vergonha de quarentena. Você tem que entregar queijinho de quarentena. Você tem que vender panela. Você tem que vender esterco de vaca. Amém? Porque ninguém consegue chegar a uma posição se antes não passar por humilhação. Amém? Quantos de nós, quando o filho nasceu, não tinha condições de comprar o berço? Quando o filho nasceu, não tinha condições nem de comprar o leite? Amém? Quantos de nós, amados? Diga para a pessoa do seu lado: agora você está no mar de rosa, né? Mas o dia das vacas magras, você não quer nem lembrar. Amém? Olha o que Davi faz. É muito lindo esse texto, mas eu vou ser breve porque eu quero que você entenda somente o meu objetivo hoje. Davi se prepara para levar os lanches. Davi não estava pensando em brigar com ninguém, amados. Glória a Deus, quando o homem de Deus, a mulher de Deus não planeja nada contra a mulher, porque é Deus que capacita. Terrível, amados, é quando alguém fica: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sai fora, foge desse povo da língua comprida, fica maquinando contra os irmãos, falando mal dos irmãos. É, porque esse aqui eu não sei que vai dar, não sei, que agora inventou. Diga para o seu irmão: cada macaco no seu galho cuida da sua vida. Seu jacaré, elefante vive 200 anos porque cuida só da vida dele. Você quer viver quantos nessa terra? Amém? Quer que se prolongue os dias de sua vida? Honra pai e mãe. Só isso. É Bíblia na cabeça. Quer ter muitos anos de vida na terra? Honra pai e mãe. Filho que não honra a mãe, não honra pai, vai morrer cedinho. Problema dele. Amém? E Davi foi um cara que honrou seus pais. A Bíblia diz que Davi morreu de velhinho, de cansado, já não aguentava mais viver. Deus, vem me buscar. Eu não quero mais ficar aqui. Glória a Deus. Um homem que lutou, que participou de tantas guerras, amados. A espada passava assim, ó. A lança passava e Davi, segundos Deus tirava ele. Em segundos Deus tira você de cilada. Em segundos Deus faz o tiro desviar, mas não chega até você, porque você é escolhido, você é servo, você não tem medo. Nesta noite aqui vai cair por terra todo medo, seja ele de casar, seja ele de construir, seja ele de comprar uma casa, seja ele, todo medo vai cair por terra. Ah, estou com medo de perder a mulher, estou com medo que o diabo reine no casamento, estou com medo. Sai em nome de Jesus, espírito maligno, você não tem poder nessas vidas. Amém? O gigante tinha 3 metros de altura. O gigante apresentou 40 dias de pressão. Davi pega 5 pedrinhas. E na tipologia ou análise das pedrinhas, diz que a primeira pedrinha servia de obediência. A segunda pedrinha servia de confiança. A terceira, de disposição.
quarta, de perseverança. Eu vou enfrentar o gigante. E a quinta pedrinha, de determinação. Ele sabia aonde ele ia tocar a pedra, na testa do gigante. Deus é o Deus que nos dá estratégia, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, nos diz a hora certa de fazer as coisas. Não dá para fazer amanhã, tem coisa que não dá, irmão. Não dá para deixar para amanhã. Amém? O fulano está precisando de socorro naquela hora. Se for para amanhã, dá para eu levar. Morre, então você, para ver se é bom. Morrer e esperar o outro socorrer no dia seguinte. Socorro é na hora, irmãos. Amém? Eu tive casos de socorro essa semana e eu louvo a Deus pela vida da serva de Deus que se mobilizaram. A Roseli, a Nathalie, o André, o outro que socorreu. Quem foi o outro? Nem lembro mais. Que ajudou a socorrer. Socorreu a Miriam, né? Cadê a Miriam? Com dor, 11 horas da noite, tremendo, passando mal, sem saber o que é. 3 dias no médico, mas sabe o que é isso? Agora a pastora estava dormindo 11h30 da noite. Não vou ligar para a pastora. Liga, irmão. Liga. Porque eu me sinto útil quando Deus pode me usar para curar uma pessoa que o médico não consegue curar. Porque o meu Jesus é um Senhor que desafia a medicina, desafia o gigante, desafia a dívida e diz: o meu servo vai conseguir. Amém? Está aqui meu filho, ó, eu treinei ele aqui na secretaria. Todos aqui, ó, foi treinado na secretaria. Eu trago para a secretaria, ó, rojão neles. Dureza, porque se o coronel não for duro, o soldado fica mole. Amém? Vai fazer. Aí ele fazia o serviço, quando eu não chegava, o Gabriel estava lá no pipa, dando bicada. E eu: o que você está fazendo aí? Soltando pipa, mãe. E o seu serviço da secretária? Cadê isso? E começamos a falar a lista. A lista dos obreiros. A lista do pregador. Aí, tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Então pode soltar pipa. O diabo não pode te intimidar. Se você é trabalhador, ele não vai te intimidar. Conquiste, irmão. Avance o sinal. Tem funcionário que não presta, manda passear. Não quer trabalhar, manda passear. Vai embora, rua. Porque se os filhos de Jessé, que estavam do lado de Saul, fossem de coragem, Saul ia falar: vem. Precisa ver um menino pequeno, raquítico. Chega perto de Saul, os irmãos dele falam: o que você veio por aqui? Você não veio trazer sua marmitex? Vai embora. Pode ler o texto, que é isso que está escrito. Eu só estou tocando em miúdos. Pode ir embora, porque a marmitex já está aqui. Ele fala: não, o que está acontecendo aí? Esse homem está aí toda hora xingando, o que é? Menina, você não entende desse assunto. Sai. Sabe o que ele fez? Foi perto do Abner, que era assim com o Saul. Você quer a bênção? Vai perto de quem tem. Você quer a bênção? Vai perto de quem está na unção. Você quer a bênção? Anda junto de gente que pode te ajudar. Não de gente que piora a situação. Chega perto de Evelyn e fala: escuta, o que está acontecendo aí? Ele falou: um gigante aí, um cara só de 3 metros de altura, é alguns quilos só a armadura dele, mas nada que a gente não possa resolver. Então por que vocês não foram? Não, porque a gente está com um certo medo, um certo receio. Tem gente que, para não dizer que está com medo, fala: estou com um certo receio, não sei, estou numa dúvida cruel, não sei se caso se compra uma bicicleta, está difícil para decidir, não sei. Davi fala: eu vou enfrentar ele. Olha, Tadeu. Como? Você é só uma criança. Eu vou enfrentar ele. E vai. Saul põe toda a armadura nele, prepara ele para uma guerra. Ele nem consegue ficar em pé. Não, tira isso daí, eu não consigo ficar com isso.
Eu vou apenas com a funda e o estilingue, né? O estilingue e a pedrinha. Olha para a cara do gigante numa distância e diz: eu estou indo aí. Você vem com espada, mas eu vou no nome do Senhor. Ele não precisou das 4 pedrinhas, só de uma. Obedecer. Quer estar embaixo da sombra do Altíssimo? Obedeça a palavra. Se Deus está dizendo isso hoje para você avançar, avance. Amanhã é dia de branco, de preto, de cor de rosa. É dia de avançar. Deus colocou o currículo em 30, coloca em 60. A única coisa que eu sei fazer é artesanato. Faça os 40, os 50 que vai aparecer comprador. Porque quando a pessoa está abençoada, amados, até o tempo é de verão, que não tem chuva, né? Ou é verão que vem a chuva, né? Chuva de verão, né? O tempo de inverno, Deus faz. Se você for fabricar guarda-chuva, Deus manda chuva no tempo errado, só para vender os seus guarda-chuva. Amém? E quando o cara está, como é que o jovem fala? Quando o cara está com zica, né? Quando o cara está com zica, fora da presença de Deus, ele começa a construir chapéu. Deus faz até o povo sair, nascer sem cabeça, para não ter chapéu para pôr no chapéu dele. Porque o cara está com a zica, como diz o ditado. Amém? Você crê nisso? Amém. Serve de Deus, ungidos do Senhor, avance o sinal, não tenha medo. Enfrentou, olhou no olho e a Bevinha, ó. A Bíblia diz que dá uma rodada no estilingue assim, ó. Na testa! Caiu! Mas eu não estou contente ainda. E Davi vai lá. Quando ele chega lá e vê o gigante no chão, ele não tinha espada. Ele arranca a espada do gigante e corta a cabeça dele. A espada de Golias era tão amolada. E o desgraçado nem armou a espada, porque ele viu um moleque. O que esse moleque foi querer com ele? Morreu com a própria espada. Sabe por quê? Porque existiu alguém com coragem. Terminando a história do Gabriel. Quando foi um dia, eu cheguei para ele: filho, acabou o seu tempo aqui. Você conseguiu fazer todos os serviços que eu mandei. Dá aqui sua carteira profissional. Pus embaixo do vidro da minha mesa. Olha, se a foto está lá embaixo do vidro da mesa, pode saber que quando ela sair de lá é bênção. É essa. A foto ficou embaixo do vidro da minha mesa. A carteira ficou lá. Eu comecei a orar. Todo dia que eu chegava: Senhor, ó o teu servo, o emprego do teu servo. Foi chamado para trabalhar aqui. 1 ano o Gabriel tinha lá promovido. 2 anos promovido. E agora está para 3 anos, vai ser promovido de novo. Sabe por quê? Porque não tem medo de gigante. Tem que fazer um projeto. Vou fazer. Tem que aprender computação, vou aprender. Tem que ser manobrista, vou tirar minha carta. Tem que fazer. Amém? Você nasceu para ser a vida inteira motorista. Você nasceu para ser a vida inteira uma função. Amados, Deus tem muito mais para a nossa vida. De bosta de cavalo que eu catava para vender, eu terminei minha carreira, sabe como? Com as pedagogas, dirigente, junto com a secretária de educação, dirigindo mulheres que eram pedagogas e professoras da escolinha. Não era de professor Raimundo, era a escolinha da prefeitura mesmo. Terminei minha carreira ali. E terminei porque pedi a conta. Porque poderia prosperar muito mais. Mas comecei minha vida catando fezes de cavalo, de vaca seca para vender como esterco. Vendendo panela de porta em porta, lavando vidro das mulheres, trabalhava no departamento pessoal e ia fazer limpeza na casa do meu patrão, que era
chefe do departamento pessoal, para criar esses guris assim, gordos, assim, ó. Que o negão desempregado. Alguém tem que trabalhar nessa casa, né? Amém? E o Aloysio sempre foi trabalhador. Mas houve as fases do desemprego. Mas eu não tive medo dos desafios. Quando casou comigo, mulher minha não trabalha. Segundo ano, mulher minha não trabalha. Terceiro ano, mulher minha não trabalha. Quando deu 6 anos, ficou desempregado. Aí ele, mulher minha trabalha. Nunca mais parei de trabalhar. Sabe por quê? Porque os gigantes têm que ser vencidos em nossas vidas. Não fica olhando para os bilhões e trilhões que o país faz rodar aí injustamente. Não fica olhando para os pastores que ficam pedindo dinheiro lá para a igreja dele. Tira da rádio para não criticar. Sai fora, irmão. Busque os seus interesses, porque cada macaco está no seu galho buscando o seu interesse. Amém? Quando a sua igreja fizer campanha, vou ajudar a minha igreja, porque eu sei que lá deposita no lugar certo. Eu sei que lá está aplicando no lugar certo. E quando você vê seu pastor andar de carrão para baixo, glória a Deus, sou eu que sustento sim minha pastora, mas ela trabalha. É meia-noite, 1h da outro dia 3h ligou para minha casa. O telefone fica lá perto da cabeceira. Porque se alguém pede socorro, eu estou em prontidão. Porque pastor tem que ser bombeiro. Na hora de descansar, a gente joga até baralho. Já viu os bombeiros? Passa lá para você ver. Quando eles estão descansando, jogando baralho, dominó. A sirene tocou. Só ficou os caras vestidos. Fecha a roupa de fogo e já sai dos escritores. Pastor tem que ser isso. Está dormindo, meu filho? Acorda. Amém? Pastor, líder, servo de Deus tem que ser isso, amados. Na hora do serviço é trabalhar para valer, porque Deus não gosta de preguiçoso. Tem até uma musiquinha das crianças, né? Deus não quer. É a primeira que eu vou ensinar para a Alexa. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Preguiçoso em sua obra. Como é que é, Esther? Tempo sobra. E elas pessoas que, eu não sei o que eu vou fazer. Preguiçoso, porque quem trabalha não tem tempo para nada. Amém? Quem trabalha está levando marmitinha, vendendo queijinho. Irmã, agora estou vendendo docinho. Irmã, agora estou vendendo não sei o quê. Trabalhando. Chega na obra do Senhor, irmã, eu tenho que fazer isso. Irmã, agora eu tenho que fazer aquilo. Estava falando hoje da dinâmica das irmãs aqui. Se aqui você não for treinado para ser um grande soldado lá fora, não sei não se você vai achar a igreja que queira te treinar. Porque os pastores não querem mais gastar tempo com ovelha enferrujada. Eles querem ovelha que dê muita grana. Deu muita grana? Então eles querem. Não é dizimista? Não vai dar nem para atender. Não vai dar, porque não dá. Mas em nome de Jesus, esses não são pastores, são mercenários. Pastor mesmo cuida de ovelha, independente do seu dízimo. Se é grande, se é pouco, se não consegue dar. Ele consegue guardar os mandamentos do Senhor, cuidando das ovelhas. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. O desafio é esse. Qual é o gigante na sua vida que você precisa vencer? Eu não sei. O desafio é esse. Venha nesta noite aqui à frente com a decisão de que esse gigante vai cair por terra. Em nome de Jesus. André, mesmo que você vai tocar, você coloque agora o seu coração voltado a Deus nesse estúdio. Muitas pessoas receberão bênção através desse estúdio. Muitas. Se você não conseguir chegar aqui, pelo menos fica aí onde você está. Mas eu quero, em nome de Jesus,
Assim como eu tenho gigante para vencer, e você tem gigante para vencer, nós venceremos, porque é no Senhor que nós confiamos. Alabaixo ele cantará. Abaixo ele cantará. Espírito Santo de Deus, eis aqui tua igreja e teu povo. Eu quero em nome de Jesus declarar agora, Pai, que caia por terra as escamas dos olhos, que caiam por terra as algemas, as correntes. Está prendendo essa pessoa de enxergar o alvo que o Senhor quer, a vida profissional, a vida sentimental. Senhor dos exércitos, esse gigante vai cair hoje, porque nós determinamos agora. O gigante que impede de você estar na presença de Deus, o gigante que impede de você raciocinar, o gigante que impede, sabe aquele patrão que segura você, que prende você? Em nome de Jesus, hoje será liberto dessas cadeias, dessas correntes, porque eu creio no Deus do impossível. Nós vivemos, Senhor, embaixo da tua graça e da tua unção, mas queremos avançar o sinal. Eu não quero, Senhor, ser limitada, ficar dependendo, Senhor, de alguém. Eu quero, Senhor, que o Senhor abra a janela dos céus. Eu quero nessa noite pedir que o Senhor abra as janelas dos céus, porque o Senhor tem visto a minha peleja, o Senhor tem visto os cansaços, o Senhor tem visto o trabalho. Então, Deus, em nome de Jesus, dificilmente, Senhor, eu faço essa oração para te pedir alguma coisa, porque não me sinto no direito de pedir alguma coisa ao Senhor, tão agraciada já que eu sou. Mas, Deus, eu preciso comprar minha casa. Essas vidas que estão aqui, Pai, têm desafios, precisa de uma porta aberta, precisa de uma casa para morar, precisa trocar o carro, precisa de um casamento feliz, precisa, Senhor, ser mãe, precisa de um casamento. Deus, prepara, porque Tu és o Deus da misericórdia, o Deus do amor, o Deus do perdão. Que nessa noite, Senhor, cada um seja abençoado, pois, Senhor, não devemos ficar reparando nem olhando na vida de ninguém, nem como está andando o país para criticar, mas sim para orar. O que importa, Senhor, é cuidar da nossa vida, porque isso, Senhor, se ficarmos olhando para essas coisas, ficaremos frustrados, tristes, abatidos. E isso é do inimigo. Não queremos isso para a nossa vida. Determinamos agora que caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante pegando na mão de alguém que está do seu lado. Aleluia. Aleluia. Levante sua mão para o alto e comece a pedir: Deus, me socorre. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, me socorre. Deus, tem misericórdia. Deus, tem misericórdia. Comece a declarar a Jesus que você é dele. Que você é dele. Oh,